Se você se sustenta sozinho ou faz pelo menos algumas compras para sua casa e ajuda de alguma forma a pagar contas, já deve ter percebido que os preços das coisas sobem com o passar do tempo, principalmente nos últimos meses que a inflação subiu de forma mais acelerada. Isso eu falo sobre o preço de tudo que você imaginar, desde alimentos no mercado, mensalidade da academia, aluguel da casa, conta de luz e até mesmo produtos de limpeza. Enfim, o que vemos nas prateleiras do mercado é apenas o resultado da tão falada inflação. Inclusive, um aviso importante aqui. Esse vídeo é a minha opinião a respeito da inflação de acordo com minhas análises e interpretações. É sempre bom lembrar que cada pessoa pode ter uma linha de pensamento econômico diferente a respeito de vários assuntos da economia. Então não leve esse vídeo como verdade absoluta. É extremamente importante que você estude por conta própria para ter suas próprias conclusões a respeito. E claro, quem quiser rebater algo por ter ideia contrária, pode colocar aqui nos comentários a sua visão. Enfim, a inflação é bastante sentida por nós brasileiros, principalmente para quem ganha pouco, pois vendo o preço de produtos que consumimos diariamente, podemos pegar como exemplo o pão francês, que no início do Plano Real, em 1995, o ex-presidente FHC visitou uma panificadora para fazer o marketing do Plano Real do governo dele. Naquela padaria, o preço unitário do pão francês era de apenas 9 centavos em junho de 1995. Agora, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a ABIP, em 2024 o preço médio do quilo do pão francês variou de região para região, com Centro-Oeste valendo R$ 22,32, Sudeste R$ 20,70, Nordeste R$ 19,23, Norte R$ 17,45 e Sul R$ 17,10. Assim, pegando uma média de tudo isso, temos a média nacional do preço do quilo do pão francês em R$ 19,36. E considerando que o peso do pão francês é cerca de 50 gramas, 20 pães totalizam 1 quilo. Ou seja, o preço de um pão francês hoje em dia é praticamente R$1. E lembrando que isso é uma média, provavelmente não é exatamente o preço que você paga na padaria perto da sua casa, é uma média nacional. Agora, considerando que o preço do pão francês era 9 centavos em 1995 e em 2024 chegou a cerca de R$1, fazendo uma simulação na calculadora de juros compostos, ao longo desses 29 anos temos um aumento médio do preço do pão de 8,5% anualmente. E claro, vale lembrar que é uma média anual considerando todos esses 29 anos. Ao longo desses anos houveram momentos que variou, com o preço subindo 2% ao ano, outros anos que subiu mais de 15%, ou seja, média anual. O mesmo podemos falar sobre o arroz, por exemplo, que é um produto essencial na mesa da maioria dos brasileiros. Que em 1994, 1 kg de arroz custava cerca de 64 centavos segundo o Diese, enquanto que em 2025 o preço do quilo do arroz variou de cerca de R$ 5,00 a R$ 9,00 dependendo da localidade, do tipo do arroz e da marca também. Mas vamos considerar que seja então a média desses dois valores, sendo R$ 7,00 o quilo do arroz. Sendo assim, colocando na calculadora de juros compostos, temos como inflação aproximada do arroz cerca de 8,1% ao ano ao longo desses 31 anos. E claro, lembrando novamente que isso tudo é estimativa, pois os preços variam de acordo com a marca, região e outros fatores. Agora, outro produto que podemos pegar aqui como referência, saindo do ramo de alimentos, é a gasolina, que segundo os jornais da época, em 1994, custava 55 centavos 1 litro de gasolina. Hoje, em 2025, depois de 31 anos, o mesmo litro de gasolina custa em média nacional R$ 6,35 segundo a Petrobras, representando então um aumento aproximado de 8,2% ao ano ao longo desse período de 31 anos. Enfim, eu posso dar vários outros exemplos aqui, mas o que quero mostrar são dois pontos principais, começando pelos juros compostos da inflação. Assim como os investimentos também têm os juros compostos dos rendimentos sobre rendimentos, a inflação também tem. Como eu falei, muito dificilmente esses produtos que citei e outros que consumimos vão subir essa média de 8% ao ano constantemente. Ultimamente, a inflação subiu mais e a expectativa do mercado é que vamos continuar vendo os preços subindo mais nos próximos meses. Agora, em outros anos, a inflação já foi mais controlada e os preços subiram menos. Ou seja, para a média ser de 8% ao ano, houveram anos de alta de 15% ou até de 20%, mas também houveram altas pequenas de 1% ou 3%, por exemplo. Enfim, existem vários fatores que fazem os preços subirem ou caírem, mas os juros compostos estão aí até mesmo para a inflação. Quando você vê na TV que um produto subiu de preço 10% no último ano, significa que se custava R$10 ano passado, hoje custa R$11, certo? Sim, tá certo. Mas se no ano passado, em comparação com o ano retrasado, ele já tinha subido 10%, vemos o poder dos juros compostos aqui. Ou seja, se ele chegou a custar cerca de R$9 como esse de 2023,
subiu 10% e passou a custar R$10 começo de 2024, e assim subindo 10% de 24 para 25, já chega aos R$11 começo de 2025. Isso no caso desse exemplo hipotético, apenas para você ver como os juros compostos também funcionam para a inflação. Por isso que dizem que inflação é um imposto silencioso, que ao longo do tempo vemos as coisas subindo de preço muitas vezes sem perceber. E quando você vai perceber, pensa, mas tenho certeza que isso não subiu só 8%. Eu lembro que era muito mais barato. Justamente por conta dos juros compostos. Porque, por exemplo, um aumento de 8% ao ano constante, ano após ano, faz o preço de um produto dobrar de preço em cerca de 9 anos. Ou seja, um produto que subiu de preço 8% ao ano constantemente desde 2016, hoje custa o dobro comparado àquela época.